A nevoa matinal envolvia os pinheiros no sopé das montanhas rochosas do Colorado. Ela se agarrava à floresta como um segredo que se recusava a ser revelado. Rebecca Stone estava atrás da cabana de madeira da sua família, com as mãos enterradas na terra fria do pequeno jardim. O ar cheirava a flores silvestres e ao frio intenso da montanha, e em algum lugar distante, um falcão gritava como se estivesse a alertar o mundo. Rebecca tinha 23 anos, estava magra devido a anos de vida difícil, mas os seus olhos continuavam brilhantes. Eram de um verde profundo que refletia tanto cansaço como esperança. Ela usava um vestido de algodão castanho desbotado com mangas que roçavam os seus pulsos enquanto arrancava ervas daninhas do solo. O seu cabelo era castanho avermelhado, trançado com força, preso por uma fita gasta que já tinha visto dias melhores. Atrás dela, a cabana parecia cada vez menor. As paredes guardavam memórias, mas também medo. A tosse do seu pai tinha piorado. Os seus pulmões estavam arruinados por anos a respirar poeira da montanha, enquanto procurava pequenos pedaços de ouro que pareciam nunca mudar a sua sorte. Os seus irmãos mais novos corriam descalços sobre as rochas, como se não conhecessem a fome ou as dívidas. Mas Rebecca sabia. Ela sabia que os números não batiam certo. Ela sabia que os predadores estavam a chegar como lobos. Naquela noite, o vento batia contra a cabana e o fogo crepitava na lareira de pedra. O pai sentou-se perto do calor, o rosto marcado e cinzento à luz do fogo. Quando falava, parecia que tinha de lutar por cada palavra. Vais precisar de casar com alguém que possa sustentar-te, disse ele. Rebecca não discutiu. Não podia. A verdade pesava-lhe no peito. Mas, por dentro, algo se rebelava. Ela não queria ser trocada como um saco de farinha. Ela não queria um casamento baseado apenas no medo. Mais tarde, quando os outros dormiam, ela sentou-se à luz de uma vela, com um livro emprestado aberto no colo. A chama tremia a cada corrente de ar, e as páginas cheiravam levemente a fumo. Ela leu sobre cidades, ferrovias e novas invenções, e imaginou uma vida em que fosse mais do que uma rapariga presa atrás de cercas de madeira. Então ouviu-se uma batida. Não era a batida tímida de um vizinho. Era firme, cuidadosa, como alguém que sabia exatamente onde estava e ainda assim optava pelo respeito. Rebecca levantou-se com o coração a bater mais rápido. O pai dela pegou na velha espingarda perto da porta, mesmo com as mãos a tremer. Quando a porta se abriu, um homem estava na varanda com neve na barba e o luar nos ombros. Ele era alto e largo, com uma jaqueta de couro gasta e calças de lona marcadas pelo trabalho honesto. Um chapéu de abas largas sombreava os seus olhos azuis. Aqueles olhos pareciam ter visto tempestades rolarem sobre as montanhas e nunca terem vacilado. Ele tirou o chapéu antes de falar. Ouvi falar dos seus problemas, disse ele com uma voz profunda como um desfiladeiro. Proponho o casamento à menina Rebecca. A cabana ficou em silêncio. Até o fogo parecia ter se acalmado. O pai de Rebecca olhou como se tivesse ouvido mal. Você mal a conhece. O homem não se apressou. Meu nome é Caleb Winters. Tenho terras nas montanhas e a vontade de construir algo duradouro. Não sou rico em ouro, mas posso dar-lhe um lar. Os irmãos de Rebecca espreitaram por trás das pernas do pai, com os olhos arregalados. A tosse do pai quebrou o silêncio novamente, áspera e úmida. Rebecca estudou o estranho. Suas roupas eram simples, suas mãos eram ásperas, mas havia algo em sua quietude que parecia diferente dos homens de Pine Ridge. Homens que se gabavam em voz alta e prometiam pouco. Este homem falava como se medisse suas palavras. Queres casar comigo? Disse Rebecca cuidadosamente. Por quê? Caleb manteve o olhar fixo nela. Porque acredito que és mais forte do que este lugar te permitiu ser. E porque preciso de alguém que consiga ver a verdade de um homem, não apenas o que os outros dizem sobre ele. Os olhos do pai estreitaram-se. E o que ganhamos com isso? Citação. Caleb cerrou os dentes, mas manteve a calma. Vou saldar as suas dívidas. Vou garantir que a sua família tenha o suficiente para o inverno. E Rebecca virá comigo como minha esposa por sua escolha. Rebecca sentiu a garganta lhe apertar. Dívidas, inverno. As palavras se entrelaçavam como uma corda em torno de suas costelas. Se ela recusasse, sua família poderia perder tudo. Se ela aceitasse, ela abandonaria a única vida que conhecia e seguiria um homem que mal compreendia. Nos dias seguintes,
O povoado de Pine Ridge ficou agitado. As mulheres cochichavam depois da igreja. Os homens no entreposto comercial olhavam fixamente. Alguns chamavam Caleb de oportunista. Outros diziam, ele deve estar a esconder algo, porque os homens não aparecem do deserto oferecendo ajuda sem querer mais nada em troca. Rebecca ouviu tudo. Ela mantinha a cabeça baixa, mas sua mente permanecia desperta. Caleb voltou, não com pressão, mas com paciência. Conversaram na varanda sob um céu estrelado. Ele falou-lhe sobre madeira e pedra, sobre as estações que podiam matar um homem descuidado. Falou também sobre ferrovias e como elas atravessavam o país como novas veias, transportando pessoas, dinheiro e mudanças. O mundo está a mudar, Rebecca, disse-lhe ele uma noite, enquanto o vento soprava entre os pinheiros. Podes mudar com ele se estiveres disposta a confiar. Rebecca observou o rosto dele à luz das estrelas. Ele não era brando, não era um sonho, mas era firme. E, de alguma forma, as suas palavras fizeram-na sentir que tinha escolhas, mesmo quando a vida tentava encurralá-la. Então, os credores chegaram de Denver. 2 homens a cavalo chegaram à cabana como se fossem donos da terra. Conversaram com o pai dela com sorrisos frios e vozes agudas. Eles listaram números. Mencionaram tomar a concessão, a cabana, até mesmo a mula, se fosse necessário. Naquela noite, o pai dela parecia mais velho do que nunca. É uma oferta honesta, disse ele a Rebecca. Melhor do que a pobreza ou o asilo. Rebecca subiu para o seu pequeno quarto no sótão. Uma vela tremeluzia ao lado da cama. O espelho rachado mostrava uma menina com olhos cansados e um rosto que carregava um fardo pesado há muito tempo. Ela pressionou os dedos na fita da sua trança e tentou estabilizar a respiração. Pensou nos seus irmãos, magros e famintos. Pensou no seu pai a tossir na manga da camisa, fingindo que não era nada. Pensou nas páginas do livro e no mundo além das montanhas. E pensou nos olhos de Caleb, calmos e indecifráveis, como um lago que escondia águas profundas. Ao amanhecer, o nascer do sol pintou os picos de dourado e carmesim. Rebecca saiu para a varanda. Caleb esperava ao lado de uma carroça carregada com suprimentos modestos. 2 cavalos estavam parados pacientemente, com vapor a sair das suas narinas. A sua família reuniu-se na porta. Alívio e tristeza misturavam-se nos seus rostos. Rebecca engoliu em seco. O seu coração parecia estar a ser puxado em 2 direções ao mesmo tempo. Eu aceito, disse ela. Caleb não gritou, não se gabou. Simplesmente acenou com a cabeça, como se honrasse o peso da escolha dela. Então estendeu a mão. Era firme e quente. Rebecca subiu para a carroça. À medida que as rodas rangiam para a frente, Pine Ridge ficava para trás. A cabana ficava cada vez menor. As cercas desapareciam. A trilha estreitava-se na selva. Quanto mais subiam, mais frio ficava o ar. As florestas de pinheiros ficaram mais densas. O mundo ficou silencioso, exceto pelo bater dos cascos e pelo gemido constante da carroça. Rebecca enrolou o chale com mais força, mas o frio não vinha apenas do vento da montanha. Vinha do medo que ela carregava dentro de si. O que a esperava no fim dessa trilha? Uma cabana rudimentar enterrada na neve. Uma vida solitária com um homem que ela mal conhecia. Um casamento baseado na sobrevivência, em vez do amor. Ela olhou para Caleb. Os olhos dele permaneciam fixos à frente, concentrados. Mas por um momento, a mão dele apertou as rédeas e ela percebeu. Um lampejo de algo oculto. Não era vergonha, nem dúvida, mas determinação. À medida que a trilha subia em direção às nuvens, Rebecca percebeu que não tinha apenas se casado com um homem da montanha. Ela tinha entrado numa história que ainda não compreendia. E algures à frente, para além do último cume e da densa floresta, Caleb Winters carregava um segredo que poderia mudar tudo. A trilha da montanha continuava a subir, e cada quilômetro afastava Rebecca de tudo o que ela conhecia. As árvores ficavam mais altas e mais próximas, e o ar ficava mais rarefeito e cortante. À noite, o frio pressionava a carroça como um ser vivo, e as estrelas pareciam tão próximas que ela sentia que poderia tocá-las. Caleb acendia pequenas fogueiras com mãos rápidas e falava pouco, como se cada palavra tivesse peso. 3 dias se passaram assim. O corpo de Rebecca doía por causa do assento de madeira, mas sua mente permanecia acordada. Ela observava Caleb quando ele pensava que ela não estava olhando. Ele se movia como um homem que pertencia à selva.
No entanto, havia momentos em que ele falava com uma elegância tranquila que não combinava com suas roupas ásperas. Uma vez, quando ela perguntou sobre um livro que tinha lido, ele respondeu com um tipo de palavras que ela só tinha visto nas páginas. No quarto dia, chegaram a uma crista onde o vento soprava forte e limpo. Caleb abrandou os cavalos e os seus ombros enrijeceram. Ele não olhou para Rebeca imediatamente, mas ela ouviu algo na sua respiração, como se ele estivesse a preparar-se. Então ele guiou a carroça pela última subida. Rebeca prendeu a respiração. Abaixo deles havia um vale escondido, amplo e verde. Mesmo nesta época do ano, um riacho límpido corria por ele, brilhando como prata sob o sol pálido. Árvores de álamo tremulavam douradas perto da água e pinheiros escuros erguiam-se como guardas ao longo das margens. O lugar parecia intocado, como um segredo que as montanhas guardavam. Mas não foi o vale que mais a impressionou. Uma grande mansão de troncos ficava no centro do prado, alta e forte, construída com cuidado e habilidade. Ela se erguia em níveis, com varandas largas ao redor e janelas que brilhavam com a luz. Caminhos de pedra cortavam jardins bem cuidados. Celeiros e anexos ficavam nas proximidades, construídos para combinar com a casa principal. Era um reino escondido na natureza. Rebeca agarrou a borda do assento da carroça. Que lugar é este? Citação. Caleb manteve os olhos na estrada enquanto desciam o vale. A sua voz era baixa e firme. A nossa casa. Winter's Lodge. A nossa casa. As palavras atingiram-na como uma queda de neve repentina. Ela esperava uma pequena cabana, fumo e dias difíceis. Não esperava isto. Nenhum simples homem da montanha possuía um lugar como este. À medida que se aproximavam, um homem saiu da varanda da frente. Ele era alto e asseado, vestido como alguém que trabalhava, mas a sua camisa estava passada e as suas botas eram boas. Ele movia-se com determinação, como se estivesse à espera e soubesse exatamente o que fazer. Senhor Winters, chamou ele com alívio evidente na voz. Estávamos à sua espera. Está tudo pronto, tal como pediu. Rebecca virou a cabeça lentamente. Senhor Winters. A postura de Caleb mudou naquele momento. Foi sutil, mas real. Os ombros endireitaram-se, o queixo levantou-se e o ar cansado de lenhador desapareceu como um casaco velho. Acenou com a cabeça ao homem, como se sempre tivesse sido ele o responsável. Dentro da mansão, Rebecca entrou num mundo que parecia irreal. A grande sala tinha 2 andares de altura e era aquecida por uma lareira de pedra grande o suficiente para se poder entrar dentro dela. As paredes estavam decoradas com pinturas requintadas e mantas tecidas. Os móveis eram esculpidos e pesados, feitos para proporcionar conforto e riqueza. O ar cheirava a cedro e couro limpo. Uma mulher entrou com uma bandeja e serviu chá em xícaras delicadas. Porcelana verdadeira. Rebecca olhou para elas como se pudessem quebrar só de ela olhar. Ela nunca tinha segurado nada parecido em Pine Ridge. Caleb a levou para se sentar perto da lareira. Por um momento ele ficou ali, com as mãos abertas ao lado do corpo, como se não soubesse onde colocá-las. O silêncio entre eles ficou pesado. Você merece a verdade, disse ele finalmente. Rebecca manteve a voz calma, embora o seu coração batesse forte. Então me conte. Os olhos dele refletiam a luz da lareira, e pela primeira vez ela viu medo nele. Não medo das montanhas, mas medo de perdê-la. Meu nome é Caleb Winters, disse ele. Sou o herdeiro do Império Madeireiro Winters. O meu pai construiu e, quando morreu, passou a ser meu. Rebecca pestanejou, tentando acalmar-se. A sua mente repassou cada palavra que ele lhe tinha dito na varanda em Pine Ridge. Cada olhar tranquilo, cada pausa cuidadosa, um império madeireiro, uma mansão. Este não podia ser o mesmo homem que usava um casaco gasto e entrou na sua vida como um estranho. Por que você escondeu isso? Ela perguntou. Caleb olhou para as chamas, depois voltou a olhar para ela por causa do que isso traz. As pessoas em Denver não veem um homem. Elas veem dinheiro. Elas veem poder. Elas veem algo para tomar. Sua voz ficou tensa. Eu precisava saber se alguém poderia me amar sem nada disso. Eu precisava saber se você escolheria o homem. Rebecca sentiu a garganta a apertar. Ela se casou com ele para salvar a sua família. Sim, mas ela também sentiu algo real. Algo estável. Agora ela não sabia dizer onde terminava a verdade e começava o disfarce. Antes que ela pudesse falar novamente,
A porta da frente se abriu com força. Uma mulher entrou como se fosse a dona da casa. Ela tinha cerca de 40 anos, vestia um vestido azul escuro que parecia caro e elegante. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, e os seus olhos cinzentos percorreram a sala e pousaram em Rebecca com um julgamento frio. Dois homens em fatos urbanos seguiam atrás dela, com expressões sérias. Caleb, disse a mulher, com uma voz suave e dura. Regressaste e vejo que trouxeste companhia. Caleb cerrou os dentes. Tia Catherine, esta é Rebecca, a minha esposa. O sorriso de Catherine não chegou aos olhos. A tua esposa, repetiu ela, como se saboreasse a palavra. Precisamos de falar agora. Caleb deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre Catherine e Rebecca. O que quer que seja pode esperar. Não pode, disse Catherine, virando-se para os homens atrás dela como se fossem uma prova. O conselho votou. A sua pequena encenação já durou tempo demais. Os contratos estão à espera. Os planos de desenvolvimento estão à espera. Temos uma oferta que pode triplicar as nossas participações. Rebecca sentiu a temperatura da sala mudar. Não era o fogo. Era o perigo na voz calma de Catherine. O olhar de Catherine voltou-se para Rebecca. E claro, quaisquer escolhas irregulares feitas durante a sua fase rústica devem ser reconsideradas. O conselho exige estabilidade, descendência, conexões. Os dedos de Rebecca se curvaram em seu colo. Ela entendeu o significado por trás dessas palavras. Catherine não estava falando apenas de negócios. Ela estava falando em remover Rebecca como se fosse uma mancha. A voz de Caleb cortou a sala. O meu casamento está de pé. Rebecca é a minha escolha. O sorriso de Catherine ficou mais afiado. Veremos, disse ela. A sociedade em Denver será menos indulgente do que um pobre e pequeno povoado nas montanhas. Naquela noite, Rebecca ficou acordada num quarto que parecia muito macio, muito silencioso. A cama não conseguia acalmar os seus pensamentos. Pela janela, ela viu o luar na neve e a silhueta escura das árvores. Esse lugar bonito já parecia uma gaiola com grades douradas. De manhã, ela vagou pelo corredor e ouviu vozes atrás de uma porta entreaberta. A voz de Catherine, baixa e aguda, cortou o ar. Ela é completamente inadequada, disse Catherine. Sem nome, sem dower, sem formação. As esposas em Denver vão destruí-la. Rebecca pressionou a palma da mão contra a parede, sentindo o pulso nas pontas dos dedos. A voz de Caleb respondeu tensa de raiva. Não vou trocar Rebecca como se fosse uma propriedade. Catherine respondeu sem piedade. O sentimentalismo irá arruiná-lo. Você perderá tudo o que seu pai construiu. O estômago de Rebecca revirou. Ela poderia ter recuado. Ela poderia ter se escondido e chorado. Ela poderia ter deixado que eles decidissem o seu valor como se fosse um pedaço de terra. Em vez disso, ela deu um passo à frente e bateu uma vez na moldura da porta. A sala ficou em silêncio quando ela entrou. Catherine se virou, surpresa depois divertida. Oh, disse ela suavemente. A menina fala. Rebecca ficou de pé, ereta. As suas mãos tremiam, mas a sua voz permaneceu firme. Parece que o meu casamento está a ser julgado, disse ela. Portanto, vou falar por mim mesma. Catherine ergueu o queixo. Isto é um negócio. Se realmente se importa com Caleb, aceitará o que é melhor para ele. Rebecca olhou de Catherine para os papéis na secretária e depois de volta para ela. O que é melhor para ele não é uma mulher que sorri num salão de baile, disse ela. O que é melhor para ele é alguém que ficará ao seu lado quando as pessoas ameaçarem a sua casa. Os olhos de Caleb fixaram-se em Rebecca e ela sentiu a sua surpresa como calor. Ela não tinha planeado as suas palavras. Elas simplesmente vieram de um lugar dentro dela que estava cansado de se curvar a vida inteira. A expressão de Catherine esfriou. Então vamos testá-la, disse ela. A recepção do governador em Denver é na próxima semana. Acompanhe-o. Deixe a sociedade julgar quem você é. Depois de Catherine sair da sala, Rebecca e Caleb ficaram sozinhos. O silêncio entre eles era pesado, mas não vazio. Trazia a verdade. Caleb falou suavemente. Você não precisa enfrentá-los. Rebecca ergueu o queixo. O medo ainda estava lá, mas já não a dominava. Sim, preciso, disse ela. Se eles querem ver com que tipo de mulher tu te casaste, então eles verão. Caleb pegou a mão dela, e desta vez o seu toque parecia sincero, não parte de nenhuma encenação. Então vamos enfrentá-los juntos, disse ele.
Rebecca olhou pela janela em direção à linha distante das montanhas. Em algum lugar além daqueles picos ficava Denver, cheia de estranhos com sorrisos afiados e planos ainda mais afiados. Ela não sabia se eles iriam destruí-la ou se ela iria destruí-los. Mas ela sabia uma coisa: a próxima estrada que eles tomassem decidiria não apenas o seu lugar na vida de Caleb, mas se o amor deles poderia sobreviver ao mundo que queria destruí-lo. A estrada para Denver parecia um mundo diferente do alto da montanha. A carruagem desceu dos picos selvagens para uma terra aberta, onde cercas se estendiam em linha reta e cidades ficavam próximas umas das outras. Rebecca observou as montanhas desaparecerem atrás deles e sentiu perda e força ao mesmo tempo. Lá em cima, o vento não se importava com quem era rico ou importante. Aqui embaixo, as pessoas importavam-se. Quando Denver finalmente apareceu, parecia movimentada e faminta. As ruas estavam cheias de carroças e cavaleiros. Edifícios de tijolo ficavam ao lado de edifícios de madeira tosca, como se a cidade ainda estivesse a decidir o que queria ser. Fios telegráficos estendiam-se acima das cabeças como finas teias de aranha, transportando palavras mais rápido do que qualquer cavalo poderia correr. A carruagem parou em frente ao Brown Palace Hotel. O edifício erguia-se alto e orgulhoso, cheio de luz a gás e pedra polida. Rebecca desceu ao lado de Caleb, as suas botas tocando o pavimento limpo em vez da terra. Ela usava um vestido verde floresta que lhe assentava como se tivesse sido feito para a sua vida, não para o sonho de outra pessoa. Era elegante o suficiente para Denver, mas ainda assim parecia ela. Lá dentro, o átrio fervilhava com vozes e perfumes. Homens de fato riam como se fossem donos do futuro. Mulheres em seda olhavam Rebecca de cima a baixo como se estivessem a medir o seu valor com os olhos. Rebecca manteve a cabeça erguida, mas o seu coração batia forte. Caleb inclinou-se para perto. Ela só vê à superfície, murmurou ele. Tu vês a verdade. Rebecca acenou com a cabeça uma vez. Ela não conhecia todas as regras ali, mas sabia como sobreviver. Ela tinha sobrevivido à fome. Ela tinha sobrevivido ao medo. Ela tinha sobrevivido a invernos que tentaram matar a sua família. Ela sobreviveria a isso também. O salão de baile estava iluminado por lustres e espelhos. A música flutuava no ar, suave e delicada, escondendo conversas acaloradas. Quando Rebecca entrou ao lado de Caleb, todas as cabeças se viraram como uma onda. Sussurros percorreram a sala e ela podia senti-los a segui-la como dedos frios. Um criado anunciou-os e as pessoas afastaram-se. Caleb movia-se com autoridade calma, cumprimentando homens que pareciam poderosos e satisfeitos por vê-lo. Rebecca percebeu então que Caleb não era apenas rico, ele era importante de uma forma que fazia os outros ouvirem. Catherine apareceu rapidamente, vestida de bordô escuro e contas brilhantes. Ela parecia perfeita, como uma arma envolta em beleza. Ao lado dela estava um homem alto, com cabelos prateados e um sorriso duro. Caleb, disse Catherine, doce como açúcar e igualmente perspicaz. E Rebecca, como você está rústica esta noite? Rebecca encontrou o seu olhar. Obrigada, disse calmamente. Acho que coisas fortes duram mais do que coisas delicadas. O homem de cabelos prateados fez uma breve reverência. Randolph Blackwood, disse Catherine. Colorado Mountain Development Company. Temos tentado ajudar Caleb a fazer escolhas sensatas para o futuro. Os olhos de Blackwood passaram por Rebecca como se ela fosse uma cadeira colocada na sala errada. Senhora Winters, disse ele com voz suave. Certamente alguém com a sua formação limitada compreende o valor do desenvolvimento, da prosperidade, dos empregos, do progresso. Rebecca percebeu a armadilha. Ele queria que ela concordasse como uma esposa quieta e depois sorrisse para o seu próprio pensamento limitado. Ela sentiu que a sala estava a ouvir. O rosto de Catherine permaneceu calmo, mas os seus olhos aguardavam um erro. Rebecca não cometeu nenhum. Eu entendo prosperidade, disse Rebecca. A minha família viveu sem ela, mas eu também entendo montanhas. Ela olhou diretamente para Blackwood. Você já caminhou pelo alto da montanha após um desmatamento? Você já viu o que acontece quando a água da nascente fica marrom e um riacho muda o seu curso? Você já viu uma avalanche derrubar árvores como se fossem palitos de fósforo? O sorriso de Blackwood se contraiu. Os planos de negócios são feitos com números, não com histórias. Rebecca acenou com a cabeça como se ele tivesse provado o seu ponto.
Então, os seus números devem incluir o que as montanhas farão quando forem pressionadas demais. A terra sempre cobra a sua dívida. Um murmúrio passou pelos convidados próximos. Não era risada, era interesse. Antes que Blackwood pudesse responder, um homem deu um passo à frente com uma voz calorosa e um sorriso de político. Senhora Winters, disse ele. Estava ansioso por conhecê-la. Era o governador Pierce. Catherine ficou imóvel. O governador apertou a mão de Rebecca como se ela fosse importante. Caleb elogia muito o seu conhecimento sobre as comunidades montanhesas. Precisamos de vozes como a sua se quisermos que o Colorado cresça sem se destruir. O rosto de Blackwood mudou. Os dedos de Catherine apertam-se no leque. Rebecca sentiu a mudança na sala como se uma porta se abrisse. As pessoas inclinaram-se para em frente. Os homens que estavam prontos para dispensá-la agora pareciam curiosos. Rebecca falou com cuidado, usando palavras simples, mas com firmeza. Ela falou sobre equipas de lenhadores e estradas de inverno. Falou sobre famílias que trabalhavam a terra e mereciam segurança. Falou sobre construir lucros que pudessem durar, não lucros que queimassem o futuro para se aquecer por uma noite. Catherine tentou trazer a conversa de volta ao seu controlo, mas ela escapou-lhe como areia. Rebecca podia ver isso nos olhos de Catherine. Não estava a correr como planeado. Então outra mulher entrou, brilhante como uma joia na multidão. Ellen Vanderbilt. Era loira, elegante, vestida com seda cara, usando joias que poderiam alimentar a antiga propriedade de Rebecca durante anos. Movia-se com confiança e caminhou diretamente para Caleb, como se sempre tivesse acreditado que o seu lugar era ao lado dele. Caleb, querido, disse Ellen, estendendo a mão enluvada. O meu pai esperava que reconsiderasse o nosso contrato ferroviário. Então Ellen olhou para Rebecca com um sorriso educado, mas sem calor. E você deve ser a pequena flor da montanha sobre a qual todos têm falado. Rebecca sentiu o calor subir no peito, mas não deixou transparecer. Há muito tempo, ela aprendera que a raiva mal usada era um presente para o inimigo. Rebecca sorriu gentilmente. Prazer em conhecê-la, disse ela. Ouvi dizer que as ferrovias podem mudar um lugar para sempre. A questão é se elas mudam para as pessoas que vivem lá ou apenas para as pessoas que ganham dinheiro. Ellen piscou, sem esperar por isso. Rebecca virou-se ligeiramente para o governador Pierce, mantendo a voz calma. Governador, anteriormente mencionou novas propostas para a proteção de bacias hidrográficas. Se elas forem aprovadas, isso afetará onde as linhas ferroviárias podem ser construídas com segurança. Gostaria de ouvir a sua opinião. Citação. Num movimento suave, Rebecca mudou o assunto de fofoca para a política. Os homens ao redor seguiram-na porque o poder sempre segue o que importa. Ellen ficou segurando seu sorriso perfeito, de repente com menos ar para respirar. Catherine observou tudo, e Rebecca pôde sentir que ela estava a ficar desesperada. Perto do fim da noite, quando a orquestra tocou mais suavemente e a multidão diminuiu, Catherine fez sua jogada. Ela voltou com um homem mais velho carregando uma pasta de couro. Caleb, disse Catherine, muito inteligente. Gostaria de lhe apresentar o juiz Morrison. Ele tem revisto alguns documentos da família. O juiz abriu a pasta lentamente, como se estivesse a apreciar o momento. Sr. Winters, disse ele, o testamento do seu pai inclui disposições que exigem a aprovação do conselho para qualquer casamento que possa afetar a situação jurídica da empresa. O conselho votou que a sua união foi formada sem a devida notificação. A legalidade é questionável. O estômago de Rebecca ficou gelado. As palavras atingiram-na como uma bofetada. Agora não era apenas um insulto. Era uma faca apontada ao seu casamento. Os convidados próximos fingiram não ouvir, mas os seus olhos estavam fixos na cena. Catherine ficou muito quieta, pronta para ver Rebecca cair. Rebecca respirou lentamente. Ela deu um passo à frente. Posso ver o documento? Ela perguntou. O juiz Morrison parecia divertido, mas entregou-o. Rebecca leu com atenção. Ela não se apressou. Ela tinha aprendido a ler escrituras e reivindicações quando o pai não conseguia. Ela tinha aprendido que uma linha errada poderia arruinar uma família. A sala prendeu a respiração enquanto ela estudava o documento. Então Rebecca olhou para cima. Isso é interessante, disse ela suavemente. Juiz, esta secção fala sobre a aprovação do conselho para casamentos que poderiam enfraquecer a propriedade. Ela virou a página, mas também fala sobre contribuição.
O sorriso do juiz desapareceu um pouco. Rebecca olhou para o governador Pierce. Governador, de acordo com a lei territorial, a contribuição inclui serviço público e cargo oficial? O governador ergueu as sobrancelhas. Sim, disse ele com voz clara. Nomeações e funções públicas têm posição legal. Rebecca acenou com a cabeça como se já esperasse por isso, porque esperava mesmo. Então este assunto está resolvido, disse Rebecca. Os olhos de Catherine estreitaram-se. Do que está a falar? As mãos de Rebecca não tremiam. Agora, hoje, antes desta recessão, ela disse: o gabinete do governador confirmou a minha nomeação como conselheira territorial para as relações com a comunidade montanhosa. Os documentos foram enviados por telégrafo. O governador virou-se ligeiramente para um funcionário e, em poucos minutos, um envelope foi trazido. Ele abriu-o e mostrou o selo ao juiz sem drama. O juiz olhou para ele e, em seguida, limpou a garganta. Isso mudaria a validade legal, admitiu. O rosto de Catherine empalideceu e, em seguida, endureceu. Ela parecia uma mulher que não tinha mais para onde ir. Caleb aproximou-se de Rebecca com voz baixa, mas firme. Tentaste tirar-me a minha esposa, disse ele a Catherine. Agora vais parar com isso. Os lábios de Catherine apertaram-se. Por um momento, ela pareceu que ia falar, mas nenhuma palavra que pudesse salvá-la saiu. Ela virou-se e afastou-se, deixando o juiz Morrison a recolher os seus papéis, como um homem que de repente desejava estar noutro lugar. Quando as últimas notas da música se dissiparam, Caleb e Rebecca ficaram juntos sob as luzes brilhantes. A sala parecia diferente agora, não porque Rebecca se tivesse tornado uma deles, mas porque ela os tinha feito vê-la. Mais tarde, na varanda do quarto do hotel, as luzes de Denver cintilavam lá embaixo como um fogo inquieto. O ar estava frio, mas Rebecca sentia-se firme. Caleb pegou nas mãos dela. Tu planeaste isso, disse ele com admiração na voz. Eu preparei, respondeu Rebecca. No momento em que a tua tia ameaçou o nosso casamento. Eu sabia que não podíamos viver na esperança de que ela parasse. Tínhamos de ser mais fortes do que ela. Caleb puxou-a para si e, pela primeira vez desde Pine Ridge, Rebecca sentiu-se totalmente segura nos seus braços. Eles voltaram para o Winters Lodge, com as montanhas a recebê-los como velhos amigos. O vale parecia mais brilhante do que antes, não porque tivesse mudado, mas porque Rebecca tinha mudado. Ela já não era uma hóspede ali. Ela não era uma rapariga resgatada. Ela era a mulher da casa e parceira em tudo o que Caleb estava a construir. Nos anos que se seguiram, o chalé tornou-se mais do que uma mansão escondida na selva. Tornou-se um lugar onde as pessoas iam em busca de ajuda e orientação. Os trabalhadores da madeira tinham casas melhores. As crianças tinham uma escola. As famílias tinham um médico que saía no inverno, quando as tempestades tentavam isolá-las do mundo. Rebecca e Caleb tiveram os seus próprios filhos, e o riso encheu os quartos que antes guardavam apenas segredos silenciosos. Algumas noites, quando o vento uivava através dos pinheiros, Rebecca sentava-se junto à lareira com Caleb ao seu lado e ouvia aquele som selvagem. Isso lembrava-lhe quem ela tinha sido e o que tinha sobrevivido. Catherine nunca mais voltou para governar o alojamento. O seu poder desvaneceu-se perante a força constante de Rebecca e a escolha clara de Caleb. As montanhas mantiveram o que honravam. Rebecca já sonhara em fugir da sua vida. Em vez disso, entrou numa vida maior. Encontrou amor onde esperava apenas sacrifício. Encontrou um propósito onde outros queriam que ela fosse pequena. E num vale guardado por pedras e céu, construiu algo que ninguém lhe poderia tirar.